Olá, meu nome é Maurício Pérez e hoje vou fazer uma introdução sobre holding, abordando conceito, classificações, elisão fiscal e a atuação do advogado empresarial. Qual é a razão de famílias criarem as chamadas holdings familiares e grupos de amigos organizarem holdings patrimoniais? Por que grandes grupos financeiros investem em diversas empresas distintas através dessa estrutura empresarial? Vamos falar sobre holdings em alguns vídeos próximos. Hoje vamos abordar os tópicos introdutórios, que são conceito, classificações, elisão fiscal e holding e o advogado empresarial de negócios. Vamos dar início com um conceito de holding. O termo vem do verbo inglês to hold, que significa possuir, manter ou reter. A holding surgiu no ordenamento brasileiro com a Lei das Sociedades Anônimas, em seu artigo 2º, parágrafo 3º, ao estabelecer que a companhia pode ter por objeto participar de outras sociedades. Ainda que não prevista em estatuto, a participação é facultada como meio de realizar o objeto social ou para beneficiar-se de incentivos fiscais. A holding é uma empresa de participação societária que integra o quadro societário de outras empresas, geralmente denominadas subsidiárias, sendo uma gestora de participações, seja por meio de ações, no caso da sociedade anônima, seja por meio de cotas, no caso de limitadas. Ou seja, a holding não produz geralmente bens e serviços, pois seu papel real é centralizar determinadas posições em participações de outros projetos e investimentos. Os sócios dessa empresa são pessoas físicas ou jurídicas que integralizam o capital social com bens e direitos. Em retorno, recebem rendimentos na forma de lucros ou dividendos que, no caso de pessoa física, são recebidos com isenção no imposto de renda. Juros remuneratórios sobre o capital próprio investido, prolabore cabível apenas no caso de pessoa física e remuneração por avaliação do investimento cabível apenas no caso de pessoa jurídica. A participação da holding em outras empresas poderá lhe conferir o controle sobre elas, de forma que terá uma voz mais ativa nos destinos dessas empresas. Além disso, a holding será usada muitas vezes como forma de criar uma blindagem patrimonial para os investidores. Vou falar agora das diferentes classificações e nomenclaturas usadas para se referir às holdings, que são pura, mista, familiar, imobiliária, patrimonial, de controle, de participação e de administração. A doutrina aponta a classificação das holdings apenas como puras e mistas, sendo que o restante foram nomenclaturas que surgiram na prática. A holding pura é a sociedade que não é operacional, de forma que seu patrimônio é inteiramente formado de ações e cotas em outras empresas. Seu objeto social, em geral, será exclusivamente voltado para isso. A holding mista, por outro lado, é aquela que não se dedica exclusivamente à titularidade de participações de empresas. Ela atua, portanto, em áreas empresariais em sentido estrito, produzindo ou circulando bens ou prestando serviços. A holding familiar não é um tipo de holding especificamente, podendo ela ser pura ou mista, por exemplo. O que caracteriza esse tipo específico de holding é a estrutura de planejamento que ela permite formatar para seus membros, que são de uma mesma família. Com a holding familiar, os parentes conseguem ser mais eficientes em organização do patrimônio, gestão de bens, planejamento tributário e sucessão hereditária.
Com a transferência dos bens, eles passam a ser geridos de forma centralizada, de modo que os parentes deixam de ser os titulares diretos. A holding familiar tende a ser muito importante para evitar o desgaste da transferência de herança via inventário, além de extremamente eficiente para reduzir custos. Tudo isso faz com que o planejamento sucessório de famílias com grandes posses geralmente envolva a constituição de uma holding. Em razão da vontade de manter a titularidade dentro de uma mesma família, muitas vezes o tipo societário usado é a sociedade limitada. Através da limitada é possível evitar o ingresso de novos sócios alheios ao quadro societário estruturado por ocasião de sua formação. É a chamada sociedade intuito personae, na qual a pessoa do sócio deve possuir a chamada affectio societatis, que é a vontade de manter a sociedade com as demais pessoas. Há então um elemento subjetivo na formação da sociedade que deve ser mantido ao longo da sua existência. Em razão disso, é possível manter tudo em família, como muitas vezes é o desejo dos envolvidos. A holding imobiliária é um gênero de holding com o objetivo de ser titular de imóveis, usando a estrutura legal para receber os aluguéis. Já tive alguns clientes que se juntaram com um grupo de amigos para formatar uma holding para construir médios e grandes empreendimentos imobiliários. Com o risco diluído, podem se beneficiar pela escala que o investimento alcança, construindo um imóvel maior com reflexos financeiros igualmente maiores em razão do ganho de escala. Poderão também levantar capital no mercado financeiro para, juntos a seus recursos economizados, criar um condomínio, prédio ou mesmo loteamento ainda maior do que poderiam sozinhos. A holding ou sociedade patrimonial é um tipo de holding mais comum hoje em dia e muitas vezes o intuito de sua criação é a proteção de um patrimônio. Manter um patrimônio considerável em nome de uma pessoa física pode se mostrar uma estratégia bem arriscada, além de consideravelmente mais cara e, portanto, ineficiente. Por isso, é muito comum a criação de uma holding que se torne controladora desse patrimônio, se tornando as pessoas físicas em detentoras de participação. O objetivo, como em qualquer estrutura de investimento, é otimizar a incidência e recolhimento de tributos, bem como os riscos envolvidos, aumentando a eficiência dos recursos aplicados. A holding de controle é uma sociedade criada para reter participação societária em outras empresas, sem ter o objetivo de propriamente controlar outras sociedades. Ela é necessariamente uma holding pura, uma vez que não é operacional. A holding de participação é uma sociedade de participações minoritárias. Através dela, os investidores aportam recursos em empresas e equipes que entendam eficientes para alcançar retornos financeiros razoáveis, sem a necessidade de se envolver na gestão. Nesse modelo, os acionistas ou sócios apenas recebem lucros e dividendos sobre o investimento. A holding de administração é criada para centralizar a gestão de outras sociedades, estabelecendo metas e planos de atuação. Assim, a holding consegue gerir diferentes empresas de forma mais eficiente. Poderá, por exemplo, otimizar a sinergia entre os diferentes negócios, viabilizando a elevação da rentabilidade pela coordenação conjunta das atividades. Um dos motivos importantes que levam as pessoas a estruturarem holdings é a chamada elisão fiscal, que vou explicar rapidamente. De acordo com a pesquisa da Doing Business, os impostos no Brasil consomem, em média,
64,7% das margens de lucro de uma empresa, comparado com 47% na América Latina e Caribe e 39,9% na OCDE. Portanto, aqui, mais do que em qualquer lugar do mundo, as pessoas vão pensar em como estruturar seu patrimônio e seus negócios de uma forma inteligente. É exatamente isso que a Elisão Fiscal busca fazer, desenhando uma estratégia empresarial para amenizar o impacto das taxas e dos tributos nos resultados financeiros da empresa. Isso é alcançado, por exemplo, pelo adiamento do recolhimento dos impostos sem a incidência de multas, modelando uma dinâmica empresarial que seja eficiente na disposição de tributos e benefícios dos atos empresariais, pela redução da base de cálculo do tributo e evitando a incidência do fato gerador do tributo. Enfim, a holding ajuda em muitos aspectos essa distribuição e organização de recursos em relação à legislação tributária brasileira. Por isso, muitas vezes sua constituição é um elemento essencial na modelagem de uma estrutura de negócios que facilite a elisão fiscal sobre determinado patrimônio ou atividade. Um bom escritório de advocacia empresarial e uma equipe financeira são fatores essenciais para a adequada estrutura estratégica de uma operação eficiente do ponto de vista da elisão fiscal. E, gente, elisão fiscal não é crime, é apenas organização e eficiência na estruturação de negócios, levando em conta o modelo de tributação brasileiro. O fato é que a holding muitas vezes é instrumental nessa organização e na formatação de uma estratégia eficaz. Vou dar um exemplo muito simples de elisão fiscal, apenas para ajudar a entender o conceito. Imagine uma empresária que compra um imóvel muito valioso em São Paulo, como investimento. Para organizar isso de forma eficiente, monta uma empresa holding só para colocar o imóvel dentro dela. Se a investidora não quer mais manter o imóvel em seu portfólio, pois decidiu investir em energia, por exemplo, ela simplesmente vende a empresa. O imóvel se mantém no nome da empresa, de forma que ele em si não é vendido. Por isso, não é preciso recolher Imposto de Transmissão de Bens Imóveis, o ITBI, pois o bem não mudou de titularidade. O fato gerador do tributo, que é a transmissão de propriedade do bem, não ocorre nesse caso. Ou seja, você investiu em um imóvel com uma estratégia de negócio que proporcionou economia tributária na venda do ativo em portfólio sem violar a lei. Se você pensar em um imóvel que vale centenas de milhões, vai perceber o quanto uma estratégia bem elaborada pode beneficiar seus investimentos. Vou falar um pouco sobre a holding no contexto da prática do advogado empresarial de negócios. Bom, cada um trabalha em uma área diferente, mas eu sou um estruturador de operações financeiras e modelador de estratégias empresariais. Como costumo falar sempre, o foco do advogado empresarial é gerar soluções, tendo por objetivo um benefício para a empresa que seja de algum modo mensurável. Afinal, é muito melhor quando o benefício da contratação do advogado é nítido e se revela em muito mais recurso do que o que foi gasto com a equipe jurídica. Mais dinheiro para a empresa, investidores, acionistas e empresários, mais vontade de investir no mercado brasileiro e mais tributos para serem pagos. Todo mundo ganha. Quando um advogado empresarial de negócios modela estratégias de operações, ele vai sempre fazer um estudo de cenário de forma a antever riscos possíveis. Para isso, vai analisar o caso a fundo para, com essas informações em mãos, rascunhar os possíveis caminhos, tendo em vista os objetivos do cliente. Vou dar um exemplo da atuação do advogado empresarial no desenvolvimento de uma estratégia via holding. É muito comum eu ser contactado por escritórios de advocacia
para trabalhar com inventários enrolados por décadas. O judiciário pode ser muito lento em resolução de questões e os imperativos financeiros exigem uma abordagem, digamos, um pouco mais agressiva, buscando evitar perdas financeiras consideráveis. Por exemplo, vamos imaginar um inventário que tenha um terreno de 100 milhões de reais, envolvido em um litígio que trata sobre sua titularidade. O espólio afirma que o bem é dele, e outra parte afirma que é dela. Essa causa pode durar mais 10 anos, e o imóvel ficará estacionado até lá. O profissional vai fazer um estudo do caso, conversar com todas as partes envolvidas e mapear as circunstâncias com detalhes. Ele precisa entender muito bem a perspectiva dos atores desse cenário. Só assim poderá desenvolver uma solução sob medida. Digamos que o espólio tenha interesse em alienar os direitos sobre a ação judicial, que, ao final, pode ou não proporcionar a titularidade do bem para quem os adquirir. Embora haja ganho em primeira instância, isso pode ser revertido. Além disso, o tempo de se manter um imóvel estacionado enquanto o processo não termina tem um custo para seus titulares. O advogado, então, propõe que o inventário seja realizado e uma holding seja formada, de modo que todos os direitos sobre os bens do inventário sejam alocados nessa empresa. Os direitos sobre a ação que trata da titularidade do imóvel são colocados dentro de um CNPJ específico, controlado pela holding. Reparem que os herdeiros vão se tornar sócios na holding, que, gerida por uma equipe profissional, irá tocar os negócios sobre os bens inventariados. Um projeto de investimento é preparado para estruturar uma operação de incorporação imobiliária e construção no terreno em litígio. O imóvel, que valia 100 milhões, irá gerar, digamos, 180 milhões em recursos, com a realização do projeto. Para isso, vamos negociar e contratar a entrada de incorporadoras e investidores na operação, de forma a não proporcionar custos para os envolvidos. As partes litigantes poderão chegar a um acordo. Perceba que ambas estariam dispostas a realizar acordo, para receber bem menos do que os 100 milhões. No entanto, fazemos uma operação de investimento conjunta para gerar um retorno bem mais elevado. O objetivo do projeto, no caso, é tornar o acordo mais vantajoso, fazendo com que as partes vejam na parceria uma excelente oportunidade. A função do advogado empresarial no contexto é, entendendo o cenário e o interesse das partes, utilizar o design thinking para criar uma estratégia de sucesso. Uma holding em operações de grande porte acaba vindo muito à tona. Gostou desse vídeo sobre holding e o papel do advogado empresarial no contexto? Se tiver alguma experiência para compartilhar, não deixe de dar sua opinião nos comentários. E não deixe também de compartilhar e acessar nosso blog para ler o artigo na íntegra, com as referências e outras informações. O link estará abaixo na descrição. Se quiser pedir para abordarmos algum tema específico, fale também nos comentários. E não deixe de se inscrever no canal e clicar no sininho para ter acesso a outros temas do direito empresarial e da prática da advocacia empresarial. Obrigado.